in here or leave it outside. Em que ela aparentemente está falando do dinheiro, mas ela está falando dos órgãos genitais. Quer trepar comigo, traz o dinheiro, senão deixa teu pinto lá fora. Assim, absolutamente explícito, eu não tô, qualquer pessoa que lê vai perceber. Então, isso também mostra que nos Estados Unidos, a toda a parte do corpo e da sexualidade é mais fácil colocar nos africanos, fazer um trabalho braçal. Aí tem toda uma teoria que eu desenvolvo, e tem uma outra que tem um gênero anterior, que é uma coisa absolutamente fascinante, chama blackface, que é uma coisa anterior em que os brancos pintavam a cara de preto e imitavam os pretos. Literalmente, macaqueavam os pretos. Aí fica a grande pergunta, mas se eles desprezavam tanto os pretos, se eles linchavam os pretos, por que eles faziam isso? A gente não fica imitando os cegos, a gente tem compaixão, tenta ajudar. Então, o que tem a ver isso? De novo, acho que tem a ver com o corpo, com toda uma série de coisas que eu não tenho tempo para entrar nisso. Bom, em função disso também eu fui ampliando o interesse. Eu dei um tópico sobre dinheiro e consumo, e depois o Arley Dano, que está aqui, que foi me orientando, fez uma tese sobre carnaval, que eu tive o prazer de ver premiada, ganhei um prêmio de melhor tese da Unpox e da CAPES, né? Uma pesquisa muito interessante que ele fez, e já pesquisando não só no Brasil, mas no exterior, que é um pouco o espírito do nosso programa, de aproveitar e fazer pesquisa desse tipo. A gente resolveu fazer uma disciplina junto. A gente pegou a disciplina de antropologia econômica, que curiosamente tinha um dos primeiros números, acho que ela é ANP03. Então, ela foi criada quando se criou o mestrado e nunca foi dada. Porque numa época a antropologia econômica era muito importante, e depois era aquele negócio de camponês, de vaca, e ninguém deu. E aí quando a gente foi criar, eu digo, pô, mas já existe a disciplina, não precisamos nem criar uma nova. A gente resolveu fazer isso. E foi e é uma experiência muito boa. O Arley domina muito bem toda essa literatura sobre dom, sobre moça, etc. Então a gente fez uma combinação de várias coisas, de toda uma literatura sobre dom, sobre interesse, sobre Bourdieu, textos mais clássicos, com coisas de consumo e dinheiro. A gente fez uma mistura, eu acho uma experiência extremamente interessante, dar um curso com outras pessoas. Bom, o Arley e eu também publicamos um livro juntos, chamado em espanhol, Futebol e Cultura. Ele tratou do futebol e eu tratei da cultura do dinheiro. Não, na verdade, em cada um escreveu uns capítulos, mas a gente discutiu, foi uma experiência muito boa. Eu também fiz outros livros juntos. Maria Eunice, a Célis, o Arior e eu editamos um livro sobre ética, que foi nossa experiência na ABA. Chegou um certo momento que eu fui convocado para presidir a ABA. Foi uma experiência muito boa, a gente pegou a ABA no momento que ela tinha que fazer uma transição, ela tinha que se profissionalizar, etc. E aí a gente resolveu que a gente ia fazer duas coisas. Assim, botar a ABA num patamar mais alto, conseguir levantar dinheiro, sócios, etc. Mas isso era um meio do nosso fim, que era discutir um tema que a gente achava muito importante, que era ética em pesquisa, no qual a Célis era fundamental, porque ela era especialista nisso, mas todos nós aprendemos muito. E nós fizemos seminários lá fora e acabamos fazendo um livro que a gente editou coletivamente e que, pelo visto, é muito consultado e continua tendo uma importância muito grande. E depois tem um outro livro que eu fiz junto com a Célis, que também é desorientando a minha, e a Maria Eunice, que chama Expressões da Cultura Gaúcha, que tenta pegar várias coisas sobre a cultura gaúcha que a gente fez. E fora disso também editei vários números da Horizontes, Cornélia, a Rosana Pinheiro Machado, que foi orientando a minha, também ganhou o prêmio de melhor tese, tanto da POX como da CAPES, uma tese sobre a China, que agora foi convidada para ser professora de Oxford, a gente organizou um número sobre consumo, que também foi uma experiência. Então, na verdade, assim, é uma coisa muito interessante ter alguém que foi aluno nosso, que é uma relação assimétrica, e subitamente a pessoa começa a trabalhar junto, faz coisas, coloca desafios. Então, essa experiência também é uma experiência muito boa. E eu queria, já por causa do adiantado da hora, voltar e dizer assim que falar sobre si inevitavelmente envolve um certo grau de exibicionismo, narcisismo. É inevitável que a gente tem que falar sobre o que fez.
Mas, para voltar àquela questão inicial, se é por acaso ou se não é por acaso, eu acho que é uma mistura, é um acaso construído. Quer dizer, ninguém encontra a sua mulher por acaso num lugar em que ela nunca vai. A gente encontra por acaso, a gente sabe onde ir para encontrar a mulher. Ela sabia. Tá bom. Então, assim, eu acho que é por acaso, mas eu acho assim, que a gente fundamentalmente faz coisas dentro de grupo. Seja primeiro o grupo familiar, eu tentei salientar a importância que isso tem. Também a família, propriamente dito, dela é a minha primeira crítica, sempre muito generosa. E também eu acho que a gente aprende muito com colegas. Infelizmente, a gente está cada vez mais envolvido em burocracia, mas quando a gente vem para a Ampox, ou quando a gente vem para a ABA, a gente aprende muito, faz muitas coisas. A Ampox também é fundamental nesse sentido. Esse presidente da Ampox foi das melhores experiências que eu tive. Eu tive muita sorte, porque eu trabalhei com o Marcelo Vidente e com o Gil, que é falecido. Então, era um antropólogo, um sociólogo, um cientista político. E a gente se deu maravilhosamente bem. Os três eram muito diferentes. E a gente se encaixou de saída muito bem, tinha uma boa divisão de trabalho, discutia fazer coisas juntos. E a maior consagração foi um dia que, quando estava terminando a nossa gestão, ainda era lá em Caxambu, e eu me lembro que a gente estava bebendo e apareceu um cara assim, tinha bebido um pouco, e ele disse assim, a pergunta que não quer calar, você pode fazer isso. Vocês três são do Partido Comunista. Não, o Gildo foi muito próximo, vocês são militante. O Marcelo teve um itinerário, mas por que pergunto? Vocês parecem um comitê central da centralização. E eu resolvi pegar aquilo como elogio. Né? Então, de novo, assim, o que eu consegui fazer na APA, na Ampox, nunca foi sozinho. E essas associações também tem outra coisa que... Tem duas coisas que me deixam, assim, absolutamente... me deixaram muito surpreso. Um é o prestígio dessas associações. Eu me lembro que quando eu assumi a ABA, a primeira coisa que o presidente tem que fazer é mandar as moções a quem de direito. Eu digo, ninguém vai responder. Surpresa minha, recebi carta do presidente do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, da Presidência da República. Eu digo, pô, nós somos mais importantes que a gente imagina. A primeira coisa que eu fiz é mandar fazer um papel timbrado, uma gramatura boa, vocês respondem, a gente tem que estar bem. E a outra coisa que eu aprendi na ABA e na Ampox é o quanto as pessoas gostam da Constituição. O poder de mobilização que tem essas associações é incrível. Sempre que eu pedi alguma coisa para alguém, eu disse, será que tu poderia fazer isso? As pessoas diziam, o presidente não pede. E obviamente não era por minha causa, era porque as pessoas valorizam a instituição. E eu acho que no fundo é esse ponto que eu quero frisar, as pessoas se dão conta que todos nós fazemos coisas que muitas vezes parecem individual, que a gente está escrevendo um artigo sozinho, mas ninguém está sozinho. Nós estamos de família, nós temos amigos, cônjuges, filhos, e é isso que a gente faz crescer, e é isso que, de certa maneira, me envaidece muito de pertencer a um grupo tão bom. Obrigado. Bom, normalmente a gente abre para uma conversa com o autor. Então, vou passar a palavra. Provavelmente daqui a pouco eu vou pedir para algum colega vir aqui me substituir, porque eu tenho uma obrigação assembleística, mas eu acho que não quero interromper essa conversa, pode ser uma conversa muito bacana. Alguém gostaria de... Bom, eu acho que os nossos olhares são sempre interessados, né? E eu notei que uma coisa que o senhor não falou o tempo todo foi sua participação na mídia. Eu tenho um conjunto de DVDs chamado Brasil dos Gaúchos, que tem, assim, uma participação intensa, né? E que eu gostaria de ouvir um pouquinho, até porque, obviamente, é um recorte que me interessa muito da sua obra, justamente esse discurso do regional com o nacional. E eu acho que só os DVDs já davam uma análise muito interessante. Eu queria ouvir um pouquinho como é que é essa experiência, que a RBS também é uma coisa especial no Brasil, né? Eu acho que é o único estado brasileiro que tem uma emissora de TV com esse poder que a RBS tem, com esse tipo
de cultivo mesmo, né? Como é que essa mídia entra nessa divulgação da cultura brasileira e como é que é essa relação também dela com a academia e especialmente a sua experiência com esse tipo de coisa. A gente poderia até juntar, se ainda tiver mais alguém. Conversa com a autora é uma temeridade, a gente recuperar coisas do passado. Mas eu queria muito que o Rubem falou da Unpox, da ABA, e eu testemunhei alguma coisa muito interessante, que foi o momento em que a ABA Sul se transformou em RAM pela primeira vez. Eu acho que já tinha ali uma coisa da ideia de que nós não estávamos falando regional nem da fronteira, mas havia uma percepção muito aguçada do Rubem de um grupo, talvez pudesse recuperar um pouco isso, dessa internacionalização que estava surgindo ali. Eu falo isso um pouco preocupada, porque às vezes as pessoas perdem esse fio da memória, né? E numa mesa com argentinos, eles perguntavam por que a próxima RAM não é na Bahia? Eu tive que fazer um pouco de esforço de memória, se era 94, 95, e eu acho que o Rubem tem essa participação num grupo também. Queria que ele comentasse um pouco. Na verdade, eu vou dizer, Rubem, que não é uma conversa com a autora, é uma conversa com o professor. Então, aqui entre colegas, eu gostaria de dizer, eu fui sua aluna, eu acho que uma das grandes qualidades do Rubem é a generosidade, é a paciência em ouvir, em compreender o aluno, em acompanhar. Então, eu acho que aqui também fica essa homenagem do excelente professor que você é. Bom, primeiro, fazer um elogio. O Rubem já me nomeou, foi se orientando, e entre outras qualidades que ele tem é a de orientador, tanto é que vários dos seus trabalhos acabam sendo não só profícuos, mas também sendo premiados, e acho que um dos segredos é a liberdade que ele dá para se trabalhar. Ele tem uma característica que ele não risca muitos trabalhos, né? Faz uns apontamentos muito sutis, e que para mim foi um grande aprendizado tentar decifrar aquele